capítulo 17. O título da mensagem de hoje é: um caráter nobre tem gratidão e o quê? Futuro. Quem quer um futuro abençoado por Deus? Caráter nobre e gratidão. Em Lucas 17, eu vou começar lendo na Nova Versão Transformadora, o verso 11 diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos. Agora leia bem forte essa parte final do verso 12. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos o quê? Mantendo certa distância. É o que muita gente está vivendo na sua vida espiritual. Eu quero um milagre de Jesus, mas eu não posso chegar tão perto dele, senão ele vai ver toda a minha lepra. Eu vou ter que falar com ele a respeito da minha lepra, mas eu não quero que ele veja os detalhes. Sabe o que me lembra isso? E isso por inspiração, nunca preguei isso, nunca ouvi alguém pregar isso. Com certeza alguém já pregou desse jeito. Essa revelação que eu vou compartilhar aqui agora, mas ela veio agora no meu coração. Senhor, eu briguei com o Elton, mas o Elton é chato pra caramba. Irmã Ana, você não pode rir, né? Você fala, segura forte. O Elton. Eu não quero que Jesus veja o íntimo do meu coração, que na verdade sou eu. Sou eu que sou egoísta, sou eu que quero que o Elton alguma coisa, eu que criei uma expectativa nele, que ele nunca nem me prometeu isso. Então eu não quero que Jesus chegue tão perto, porque se ele chegar muito perto, ele vai ver a verdade. Gente, nós estamos na época do filtro. Hoje, se a pessoa decidir não sair de casa, ela não precisa nem arrumar cabelo, nem se maquiar. Gente, para quem vai participar de reuniões, seja de trabalho, do que for, online, reuniões, você escolhe até o fundo que você quer, o cenário que você quer de fundo. Sua casa vira um estúdio, vira um escritório top. Vocês já viram isso? Quem não viu não sabe. A Bruna falou, eu vivo assim, pastor. Eu vivo uma vida de ilusão assim. Eu estou tentando ser verdadeiro aqui. Gente, cada vez mais a pessoa põe um avatar lá, fala, nossa, e no avatar a pessoa está feliz, sorridente. Só que se você chegar perto dela, se chegar muito perto dela, não é bem verdade aquilo. A gente vive um tempo em que, quando você vai conhecer alguém pessoalmente, você fala, é você? Aí, por constrangimento, hipocrisia e vergonha, você fala, não, você é muito melhor pessoalmente. Mentira. Você viu a pessoa com filtro. Gente, eu com filtro a testa é lisa, eu sem filtro ela tem umas marcas. E a pastora fica, para de fazer assim. Eu falo, fazer o quê? Você está fazendo, vai ficar com marca. Estou fazendo o quê? Isso. Eu falei, eu sei lá o que eu estou fazendo. Aí de novo você fiz o quê? Franzindo a testa. Ô filha, passa um super bonder aqui, estica. Olha lá. As mulheres denunciam os maridos. Põe um super bonder. Vai lá no Botox. A pessoa, na hora que ela ri, até o dedo do pé levanta. Todo esticado. Parece aqueles fantoches. Tem uns aí, irmão, que rapaz, se bater o vento, metade da pessoa cai para um lado, metade cai para o outro. E sobra só o esboço. Ei, os 10 leprosos. Os 10. Quantos? No primeiro momento mantiveram certa o quê? Distância de Jesus. Porque vai que ele veja. Vai que ele sinta o cheiro. Leproso não é só a ferida, o odor. Então, eu quero a cura de Jesus, mas eu não quero que ele sinta o cheiro que eu estou exalando. Sabe, pastor, eu quero que o senhor ore pela minha família. Me apresenta eles, não. Porque se eu apresentá-los, eles vão contar o outro lado da história. E vai subir um cheiro de quem eu sou, que eu prefiro que o senhor não conheça. Gente, quantas pessoas, eu estou 23 anos no ministério.
Vai fazer 24 agora em março, tempo integral. Quantas pessoas nesses 23 para 24 anos, a pessoa vinha pedir oração. Eu sou da época, irmão, que todo culto tinha fila, gente com fotinha. Ora aqui, pastor, ora aqui, pastor, ora aqui. Fotinha na Bíblia. Eu não estou falando mal, não. E eu acho até bacana a pessoa lutar pela família, colocar a foto ali, interceder, guerrear mesmo, bacana. Hoje você faz isso pelo celular, na Bíblia, onde você quiser. O meu mais um está aqui. Ali, na verdade, tem mais dois. Agarrei mais um anteontem para ir comigo num projeto lá e falei para ele, falei, amanhã, culto. E o meu outro mais um, mandei mensagem, culto. Tá aqui. E aí a pessoa vinha, pastor, ora aqui. Ora. Aí o dia que aquela pessoa vinha para a igreja, oh, que bênção. Aí a hora que a pessoa falou, eu queria falar com o pastor. Aí um exemplo que era a mulher, que é mais comum, orando pelo marido. Aí o marido vinha, ela apresentava. Aí falava, deixa eu falar com o pastor só um minuto. Ela falou, não, eu vou ficar aqui também. Ela não queria sair de perto de jeito nenhum, por medo do que ele ia me contar. Então, pastor, lá em casa a gente até às vezes pensa em vir para a igreja, mas a gente vê a conduta dela, aí a gente desanima. E eu ouvi isso já. Agora é claro, pastor, então só acredita em tudo que os outros falam? Gente, eu não acredito nem em tudo que eu mesmo prometo. Quem mais é assim? Quem já prometeu que ia aprender um idioma novo no ano e não aprendeu? Você está vendo como você não é tão confiável assim? Por mais certinho que você seja e acha que é diferente. Eu não sou igual o pastor, o negócio dele é tudo improviso. Eu não. Então me mostra os seus frutos. Todos nós temos alguma coisa que precisa ser melhorada. Todos nós, sem exceção. E se a gente quiser viver tudo que Deus tem para a gente vai ter que chegar perto de Jesus. A certa distância, a obra não será completa. Guarda isso, diga comigo, a certa distância, a obra que Deus tem para fazer na minha vida, disponível para mim, não será completa. A gente vai ver aqui pelo texto que a gente pode até ser curado, a gente pode até receber algo superficial, porque pele é superficial, mas o que é de verdade, que é para a eternidade, só vai receber quem chegar bem pertinho de Jesus. 10 homens se aproximaram, mas mantiveram certa distância. Um homem chegou perto. Quem você quer ser? Na proporção, pensando em 10 para 1 nesse culto, quem você é, quem eu sou? A cada 10, será que só um vai chegar pertinho mesmo de Jesus? Eu vejo gente que não gosta, que se sente incomodado quando eu cobro sobre orar e adorar. Aí eu penso, o que essa pessoa pensa sobre igreja? Irmãos, não fica no fundo, jovem, criança, adulto, não sei o quê. Vamos buscar Deus. A gente veio para isso. Aliás, a gente precisa disso para viver. Buscar. Não, pastor, eu tenho meu... Não, na boa. Raríssimos casos e exceções, raríssimos. Raríssimas exceções. A maioria não entrega mais no particular do que entrega no coletivo. A maioria. Volto. Isso eu te falo por experiência. 23 para 24 anos. A maioria não entrega mais no secreto do que entrega. E eu não estou falando que isso é certo nem que é bom. Eu estou falando que é uma realidade. Eu não disse que você e eu não tenhamos experiências no secreto maiores do que temos no coletivo. Temos sim. Eu estou dizendo sobre a entrega, a constância. Tem as exceções. Gente que é disciplinado. Tem aquele tempo de intimidade com Deus. E glória a Deus por isso. Mas geralmente, quem tem tempo de íntimo, quando está no coletivo, transborda. É muito raro. Alguém que transborda no íntimo, a hora que chega no coletivo não faz nada. Até porque Deus chamou no íntimo para a gente se encher, para no coletivo a gente influenciar, inspirar, abençoar. Quem nós somos? Mantiveram certa distância. Nosso primeiro contato com Jesus é até compreensivo que a gente mantenha certa distância, porque tem alguns assuntos que a gente não quer tocar. Em um primeiro momento, é até compreensivo que a gente não queira colar nele, chegar tão perto e abrir algumas coisas para ele. Mas se o tempo continuar passando e a gente não se aproxima de verdade, a gente não está tendo esse caráter nobre,
com gratidão e futuro. A gente está deixando a desejar. A gente está parando no meio da corrida. E Deus nos chama para avançar, para continuar, para perseverar, para tocar e ser tocado. Jesus quer que eu e você venhamos tocá-lo, e quer que sejamos tocados por Ele. Só que não dá para ser tocado mantendo certa distância, não dá. Dá até para receber um milagre, mas ser tocado não dá. Jesus nunca tocou alguém no seu ministério terreno à distância, Ele curou pessoas. O centurião de Cafarnaum disse: eu nem sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu também sou homem com autoridade. Eu digo aos meus soldados, aos 100 que eu comando, vão e eles vão, vêm e eles vêm. Então diz uma palavra. Eu sei que tem anjos que vão lá fazer a obra, que o poder de Deus vai lá. E Jesus admirou a fé daquele homem, enviou a palavra e o homem foi curado. Mas Jesus não o tocou fisicamente. Quem entende o que eu estou dizendo? Porque a certa distância a gente pode até viver milagres, mas é só na intimidade que a gente toca e é tocado. É só chegando perto. Até quando a gente vai viver uma vida na igreja de contar experiências, contar vantagem e falar de uma coisa que não condiz? Quem chega pertinho da gente fala assim: seu discurso é bonito, sua prática desmonta ele. Seu discurso até é nobre, sua prática desconstrói tudo o que você falou. Desculpa, sabe aquela frase bonitinha? Desculpa, não consegui ouvir o que você dizia. É que o que você fazia falava tão mais alto, gritava tão mais alto, que eu não consegui nem ouvir o que você falava. Chega perto. Não é mantendo certa distância que a gente vai desfrutar de tudo que Ele tem para a gente. A gente pode receber alguma coisa. Os 10 receberam alguma coisa. E alguma coisa boa. Saiu o poder de Jesus. Eles foram curados. Mas sobre o principal objetivo de Jesus na terra, ainda que Ele tenha curado. Vou fazer uma pergunta bem simples. Quando Jesus veio à terra no seu ministério físico, como homem, Ele curou todos que cruzaram o caminho dEle? Mas Ele deu a oportunidade de todos serem salvos? Então eu entendo que o maior objetivo, ainda que a cura fosse uma bênção, e Jesus continua curando, ainda que a prosperidade seja, Ele multiplicou pães e peixes, tudo, mas o principal objetivo é salvação. E Ele disponibilizou para todos. Mas dos 10, só um recebeu uma palavra que fala sobre isso. Por quê? Porque ele não ficou só na medida de certa distância. Sabe aquela hora que a gente vai se retratar com alguém? Eu volto no que eu falei já. E a gente fala assim: ó, David, eu errei, mas sabe como é que é? Eu fico no raso. Eu não quero me expor muito, eu não quero reconhecer que eu errei tanto assim, porque senão parece que eu estou dando cartucho para ele usar contra mim. Se eu disser realmente: não, David, eu errei, eu fui mal educado com você, eu fui grosseiro, eu te desprezei, eu desejei seu mal, eu não deveria, eu quero que você me perdoe, eu preciso mudar, olha, é isso. Jesus está procurando gente assim. Gente que chega diante dele e diz: Jesus, eu briguei em casa, eu saí falando mal no trabalho, até na igreja eu arrumei confusão, eu critiquei, eu falei mal dos outros. Lá na igreja eu tenho aquela pose de beata, carola, pastor, obreiro, querubim. Mas é só juntar alguém que eu vou começar a reclamar, criticar, falar mal. Só que é assim, irmãos, o diabo dá voz. O diabo dá o quê? Entra um, fala, sai. Aí aquele que saiu vai lá e fala: ô, fulano está falando de você. Você põe ele em cada situação, hein? E o que eu ouço disso? E às vezes é onde a gente menos espera. A gente precisa chegar pertinho de Jesus e falar para Ele: Jesus, tira de mim isso aqui, porque eu estou sendo leviano, eu estou ferindo quem está tentando me curar, eu estou derrubando quem estende a mão para me levantar, eu estou errando a mão, ainda que eu pareça para todo mundo ser um monte de coisas. Precisa chegar perto, mantendo certa distância.
Quantas pessoas eu vi irem se distanciando, se distanciando, se distanciando. Daqui a pouco alguém fala, nossa, você viu que absurdo, fulano está fazendo tal coisa, tal família está de tal jeito. Fala, mas isso aí a gente viu faz tanto tempo. O caminho começou lá atrás. De vez em quando vem alguém, pastor, que triste, você viu aquela família? Estão indo não sei o que aonde, estão fazendo não sei o que. Eu penso assim, meu Deus, se tivessem ouvido, quando ainda estavam perto e a gente tentou alertar. Jesus certa vez disse, eu tenho compaixão das multidões, quando ele estava no monte com as multidões e eles com fome, porque eles são como que, alguém lembra esse texto? São como que, alguém vai lembrar. Tenho compaixão das multidões, mas eu não sei o que você está falando, se você ler Bíblia você vai saber. Tenho compaixão das multidões, porque eles são como... Quem falou? Alguém falou. Alguém aí lê a Bíblia. Irmã Marileia lê a Bíblia. Pode falar. Ovelha sem pastor. Alguém lê a Bíblia. Tenho compaixão das multidões, porque eles são como ovelhas sem pastor. Quem não se permite ser pastoreado na ótica de Jesus, o máximo que vai alcançar é compaixão. Quem não chega perto o suficiente, e eu não estou falando que então eu tenho que ficar perto do pastor, não é nada disso. Eu estou dizendo sobre se abrir, sobre permitir Deus tocar onde Ele quer tocar, onde Ele precisa tocar. E sim, às vezes você vai ter que chegar perto de mim, ou de alguém, sim. Mas cuidado para você não procurar alguém e chegar perto de alguém que é igual a você ou pior que você, não vai melhorar nada. A gente precisa chegar perto de alguém que nos desafia a crescer. Que fala, com amor, com carinho, claro, mas seu nariz está escorrendo, tem um negócio feio aí. Gente que só ri pra gente, deixa a gente ali, pagando papel de nojento, é terrível. Gente, a gente só está no verso 12, olha quanta coisa Jesus já falou com a gente. Olha o perigo de manter certa distância de Jesus. Eles receberam um milagre, mas de verdade, de boa. O milagre é tão pequeno perto do que Jesus tem para você e para mim. A cura, a restauração familiar, a prosperidade, é tão pequeno. Jesus tem muito mais para a gente. Quando Paulo teve um vislumbre do céu, ele falou, eu fiquei dividido. Porque parte de mim já queria ir logo, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Como eu queria já ir para lá. Mas outra parte de mim entendia que vocês precisam que eu esteja aqui para falar umas verdades. Aqui, Paulo na versão Rogério. Falar umas verdades que os tanga frouxa aí não fala. Porque tá cheio de tanga frouxa nos altares que só vai falando, irmão, aqui você é o chuchuzinho de Deus. Então virou a horta de Jesus aqui. Não, porque você não sei o que, tudo vai dar certo, você só vai vencer, é só vitória, vitória, vitória. Ei, irmão, primeiro eu estaria sendo hipócrita. Porque eu tenho dores na vida também. Alguém mais? E não é porque eu estou no pecado, não. É porque eu ainda sou humano, estou preso nesse corpo humano. Quando a gente acessar a eternidade, acabou luta, acabou derrota, aí é só glória. Mas aqui ainda vamos ter aflições. Eu não estou pregando sobre aflição em cima de aflição. Eu estou dizendo que elas fazem parte da vida, até porque elas coroam a gente quando a gente supera, quando a gente vence. Cuidado para não se acostumar a viver uma vida mantendo certa distância, porque a certa distância você consegue disfarçar bem. A gente consegue fingir bem a certa distância. Meu Deus. Eu tenho que falar. Permanecer muito tempo num lugar não é para todo mundo. Tem gente que precisa ser rotativo, porque a máscara começa a cair. Permanecer muito tempo e permitir. Eu ouvi isso muito. Tinha gente que chegava, te dá um conselho para o ministério. Pois não. Seja aquele líder que assim, você é tipo Deus e os outros são subalternos e não deixa o pessoal chegar muito perto. Quando chegar eles têm que respeitar que você é um isso, aquilo, outro. E você vai ver. E sabe o que é triste? Tem muita gente que gosta disso. E multidões correm atrás disso. De um super-herói que está numa plataforma elevadíssima, que é super, que é isso, que é aquilo outro, que é intocável, que a pessoa fica até com medo de chegar perto. Tem gente que tem medo dessas coisas porque é besta. Porque quem senta com a gente
Sexta teve aqui uma comunhão aí, aniversário da Josi. Honey, a gente conversou, riu, abraçou, não foi, Honey? Eu belisquei você? Não, graças a Deus. Então tá tudo jóia. Ei! Eu vi algumas pessoas falando, mas você vai ficar pastoreando muito tempo o mesmo povo? Eu falo, não, esse povo vai crescer, vai dar fruto. Aqui é todo mundo gerando mais um para Jesus. Mas aquela base vai ficar, eles vão começar a te conhecer bem. Ah, bom mesmo. Vocês me ajudam a crescer. Eles ajudam a me reinventar. Se eu tiver prazo de validade, eu nem preciso buscar mensagem nova. É só ter aqueles... Opa, isso aqui agora é nesse lugar, ainda não preguei isso aqui. Agora tem algo novo. Todo mundo, uau, uau, uau. Não. Ei, Jesus chamou os discípulos para serem íntimos dele, para dormir, acordar ao lado dele, viver com ele. Viver com ele. Jesus não chama a gente para uma vida de certa distância. A gente pode até começar uma vida com Jesus a certa distância, mas a gente não pode terminar assim. Que em nome de Jesus, nenhum de nós aqui venha terminar sua caminhada a certa distância, mantendo distância de Jesus. Não, não. Eu quero terminar minha vida agarrado, grudado em Jesus. Mais alguém? Ixi, deu ruim aí, né, Ju? Cuidado, Ju. Aí me complica. Não podemos terminar assim. O verso 13 vai dizer assim, ó, presta atenção. Clamaram a certa distância: Jesus, mestre, tenha o quê? Misericórdia de nós. Gente, isso aqui fica muito claro para mim. Enquanto eles chamam Jesus de mestre e glória a Deus, Jesus era mestre mesmo. Jesus chama Deus de Pai. Porque chamar de mestre, até quem está longe reconhece que é mestre. Profeta, até quem está longe reconhece que é profeta. Um monte de gente com Elias, Elias profeta, desceu o fogo do céu. Na sequência, quando Jezabel baixa um decreto, eu quero a cabeça de Elias, todo mundo vai embora. Jesus chama Deus de... Porque ninguém ama tanto um filho quanto um pai ou uma mãe. Ninguém. Ninguém. E pelo menos deveria ser e vice-versa. Ninguém ama o pai como um filho. O que Jesus está dizendo é assim, ó. Os que me reconhecem como mestre, quando o bicho pegar, vão embora. O pai fica. O momento da maior aflição de Jesus. 2. Sentindo o que viveria no Getsêmani. E o outro onde? Na cruz. Quando o primeiro cravo furou a sua cabeça, aquela coroa de espinhos, ou quando pregaram o primeiro prego na sua mão, no seu pé, foi nesse momento? Primeira vez que ele foi chicoteado e arrancou carne dele, foi essa hora? Foi quando o pai virou o rosto. E ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? A maior aflição de Jesus foi quando o pai não estava por perto. A gente é parecido com Jesus? A gente ama estar perto do Pai? A gente valoriza a presença do Pai? Ou a gente quer distância do Pai porque o Pai conhece a gente como ninguém? Gente, eu lembro, eu não era de Jesus, mas eu já tinha me lascado bem forte. Já tinha sofrido um acidente de carro, já tinha arrebentado tudo. E Jesus me salvou e eu comecei a ir para a igreja, mas eu estava ainda no meu processo de libertação. Processo do quê? E nesse processo de libertação, meu pai e minha mãe diziam isso. E toda vez que eu ouvia, a coisa fluía. Toda vez que eu desobedecia, eu me arrebentava. E eu lembro de uma vez, talvez eu já tenha contado aqui, que eu fui jogar um campeonato no domingo de manhã, como jogava sempre, sábado à tarde ou domingo de manhã. E ali acho que foi uma das últimas vezes, ali foi mais ou menos depois disso que eu mais ou menos tomei a decisão. Falei, no momento eu não tenho condições mais de jogar campeonato. Eles estão me atrapalhando, minha vida com Deus. Minha vida com Deus é mais importante. Depois disso, eu podia voltar, eu estava bem, já tinha condições e joia. Mas naquele momento eu não tinha. Eu fui, joguei, de manhã acabou. Vambora. A moça que eu tinha namorada. Vambora. Falei, não, vamos ficar um pouco aí com o pessoal. Vamos ficar um pouco com o pessoal. Não, mas não vou beber, não vou fazer nada de errado. Dali a pouco, um copo não tem problema, outro copo não tem problema, e outro copo não tem problema. Dali a pouco ela viu como que eu estava, falou, eu vou embora, você não vai? Eu falei, não. Ela foi sozinha. Daqui a pouco eu já estava tocando terror. Daqui a pouco já era à noite, domingo.
Eu tinha ficado de ir para a igreja, não tinha ido. Eu tinha ficado de ir embora cedo, não tinha ido. E já estava programando sair com essa turma para mais uma balada, domingo à noite. E quando eu estou saindo do clube com esses amigos, eu estava muito embriagado, muito louco. No estacionamento assim do clube, a hora que passa, tinha um túnel que passava debaixo da rua, porque é como se fosse aqui e o estacionamento fosse do outro lado da rua, e tinha um túnel embaixo. Passamos o túnel, quando subi no túnel assim, apontei e vi meu pai falando com o porteiro lá no estacionamento. Aí o porteiro falou: seu filho está vindo aí. Meu pai falou: não, aquele não é meu filho. O porteiro: é sim. E falou: meu apelido é o fulano. Não, aquele não é meu filho. É sim. Eu fui entender. Vocês acham que meu pai não me reconheceu? Mas meu pai olhou e falou: meu filho não é aquilo. Meu filho é quem eu estou orando para ele ser. Meu filho é quem Deus criou ele para ser. Não abra mão da identidade, da visão e do propósito, do sonho que Deus deu para você, a seu respeito e a respeito da sua família. Quando eu cheguei mais perto, meu pai falou: Rogério, vamos embora. Ele não me chamou de filho. O filho dele ainda não estava ali. Estava uma versão do Rogério. Eu: não pode deixar, o fulano vai me levar. Ele falou: não, eu vim te buscar. Não. Resumo da história: meu pai me levou. Porque mesmo eu tendo 18 anos, mesmo isso, aquilo, eu sempre respeitei muito meus pais. Eu fiquei contrariado, eu fiquei revoltado, mas eu não desrespeitei meu pai. Por dentro de mim, mas eu me calei e fui com ele. Aquela noite eu fiquei perturbado, eu creio que, se não fiquei possesso, beirou. Até eu quero me matar, eu quero morrer, eu falei. E eu não lembro como, nem o porquê, mas alguém me ligou, não tinha celular. Eu falei com alguém no telefone, eu sei que falei com alguns amigos, sei lá. E aí dali a pouco tinha gente ligando, falando que eu queria me matar. Eu não queria matar coisa nenhuma. Mas aquela coisa de jovem dramático. O meu pai pesou na minha, eu quero morrer. Ai, essa vida, não sei porque que eu não morro, já que meu pai não deixou eu ir para balada, muito louco, bêbado. Meu pai estava me protegendo porque ele me conhecia melhor do que eu mesmo. Ele de longe olhou, ele viu. Ele viu como eu estava, mas ele profetizou quem eu era. É assim que Deus olha para mim e para você. Ele até vê como a gente está, mas Ele continua apontando para quem nós somos nele. Você em Deus é muito mais do que aquilo que você está vivendo hoje. Você pode dizer isso para quem está do teu lado, diga: você em Deus é muito mais do que aquilo que você está vivendo hoje. Mas você precisa ouvi-lo. Chega perto dele, se entrega a ele. É isso, gente, é isso. Deixa ele conduzir, ele sabe, ele enxerga, ele vê. O que eu não via, meu pai via. O que eu não reconhecia, meu pai reconhecia, enxergava. Como é que está a nossa vida hoje, gente? Estamos mantendo distância de quem tem autoridade para apontar um futuro profético de bênção para a gente? Estamos mantendo distância de quem tem coragem de falar a verdade que a gente não quer ouvir? Então vamos continuar vivendo uma vida medíocre, com as mesmas desculpas sempre. Porque tem gente, irmão, para argumento escreve um livro. Tem gente que para argumento escreve a Barça de novo. Tem vários, esqueci como é que chama, não é? Vários livros lá, um compêndio. Esse, volumes. Quem falou volumes aí, parabéns, obrigado. Vários volumes. Mas para ação, não escreve uma página. Essa é forte, hein? Tem gente que para justificativa e desculpa escreve um livro, mas para atitudes não escreve uma página. Anota isso e guarda, porque essa depois eu quero. Quem você é? Quem eu sou? Aqueles que têm um livro escrito de desculpas e justificativas, mas não tem uma página sequer escrita de atitude, de ação. Superei, fui além, não fiquei preso às minhas limitações naturais, aos meus bloqueios, às minhas barreiras, às minhas dificuldades. Fui além, rompi. Chega de desculpa, chega de falar a mesma coisa.
Eu vou falar. Chega de ser o chato, que tem uma história longa toda vez para contar o porquê que não está fazendo o que deveria fazer. E o chato às vezes sou eu, tá? E eu às vezes tenho uma história longa que eu conto para mim mesmo. Você não conta história longa mais, você não conta história longa para ninguém mais do que conta para si mesmo, porque você quer argumentar para você mesmo que está tudo bem você continuar desse jeito, que você tem uma justificativa. Para de ser medíocre. Está na hora de subir além da média. Está na hora de pregar para você mesmo como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela pregava todo dia para si mesma. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de quem? Enquanto você não ouve falar de Jesus, você continua pregando a mesma história. Eu fui no médico, eu fui no outro, eu fui no outro, eu fui no outro, eu fui no outro. Mas na hora que você ouvir falar de Jesus, prega para você uma nova história. Alguém já ouviu falar de Jesus aqui? Então essa semana você vai pregar uma nova história para você. Gratidão e caráter estão dando para a gente um futuro extraordinário. Prega uma nova história para você. Chega. Não vou viver nas mesmas desculpas. Eu não vou viver na mesma coisa. Não, chega de escrever um livro sobre o porquê eu não estou servindo a Deus, o porquê eu não estou cultuando, porquê eu não estou na minha posição. Você está vivo, Deus te deixou vivo para quê? Para escrever um livro sobre o drama da minha vida? Não! Deus não me salvou naquele 7 de junho de 98 para eu escrever um livro sobre o drama da minha vida. Ele me salvou para eu ajudar pessoas a também serem salvas do drama de suas vidas. É diferente. Eu estou aqui pregando, eu creio que eu encorajo alguém pelo menos. Que a palavra de Deus na minha boca, é a palavra de Deus, não é a minha, liberta, restaura, dá esperança, dá vida para alguém sair do seu drama. Então eu não fui chamado para pregar sobre o meu drama. Eu fui chamado para pregar que mesmo no meio do meu drama, Deus me deu esperança, Deus me deu vida, Deus me sustentou. Então eu estou aqui fazendo o que Ele me mandou fazer. Quando você se coloca na sua posição, seja ela qual for, servindo a Deus, você está pregando para alguém que a tua vida está além dos dramas que você vive. Todos nós vivemos dramas, tá? Eu não estou debochando de ninguém, zombando ninguém. Eu também tenho dramas na minha vida. Quem tem? É humano. Mas é divino crer em Jesus além desses dramas. É humano a gente ter alguns dramas. Tem dia que eu travo. Você, pastor, ei, irmão, você conhecesse aquele que vos fala. Tem dia que eu travo. Tem dia que dá vontade de meter o pé em tudo. Aí eu olho para Jesus, eu ouço Jesus. E Ele fala, vamos. Terminou de chorar. Sabe aquela coisa do pai que terminou, filho. Fez a birra, não vou te dar esse brinquedinho que você queria. Não vou fazer a tua vontade. Ei, Jesus não fez drama, não fez birra. Ainda assim na oração. Mas faça a tua vontade, não a minha. A prova do modelo de filho para Deus. Filho de Deus, Jesus. Pai, minha vontade é essa, mas cumpre em mim a tua, porque o Senhor enxerga o que eu não enxergo, sabe o que eu não sei, e tem para mim o melhor do que eu mesmo imaginava. Para mim, naquele dia que eu estava saindo do clube, o melhor para mim era ir para a balada com os amigos. O melhor que o meu pai via para mim era não ir. Quem que vocês acham que tinha razão? Eu ou meu pai? Seu pai tem razão. Eu não estou falando do pai biológico, estou falando de Deus. Você pode dizer isso? Diga, meu pai tem razão. Pastor, eu nunca tive uma referência paterna na terra, mas você tem Deus. Você nunca vai ficar órfão. Você tem Deus. Eu tenho Deus. E Ele tem razão. O verso 14, gente, nós pegamos 2 versículos, 3 versículos. Olha quanta coisa que Deus está dando. Oh Jesus, o Senhor é maravilhoso. Ele olhou para eles, para os 10 que mantiveram. Por favor, volta de novo o 13. Olha só. Na verdade é o 12, perdão, tá? Ao entrar no povoado, dali 10 leprosos, mantendo o quê? Jesus olhou para os 10 que mantinham certa distância. O que eles fizeram? O que eles falaram a certa distância? O 13. Clamaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Eles chegaram perto de Jesus? Por quê? Primeiro, porque eram considerados imundos. E a lei dizia que eles não podiam chegar. Tanto que, sabe como que o leproso andava, né? Você já sabe, já falei na igreja. Quem sabe como é que o leproso passava por um lugar assim que tinha gente comum? Leproso. Ele tinha que chegar gritando, se denunciando. Quem é que tem defeitos? Não, imagina. Mentiroso, adúltero, roubador, malandro, enganador, falso, fofoqueira.
Já pensou? Se virasse moda? Você vai ter que chegar no lugar, a tua língua vai falar quem você é. Aí imagina, Rafa, alguém vai na tua casa visitar. Ô amiga, falsa, falsa, falsa. Fofoqueiro, fofoqueiro, enganador. Engraçado que o leproso tinha que fazer isso. Como se só ele tivesse problema. Então eles não podiam chegar perto. Mas sabe qual é o problema? É que eles nem tentaram. Deus está chamando a gente para sair do sistema religioso engessado e ir para uma vida de relacionamento espiritual. Jesus, até onde eu posso ir? Isso aí me faz lembrar do dia, eu não sei se eu ministrei aqui, eu falei para algum grupo, sei lá, de um pastor que me chamou a atenção porque eu cheguei atrasado, alguns minutos, tinha saído para almoçar com a minha mãe. E você não vai, fala que ele não precisa ficar na vigília. Já contei aqui. Eu amo orar, buscar Deus, sabe? Vigília, aquela coisa. Eu fui lá no escritório, pastor, me perdoa, tal, você vai almoçar com a mãe, eu sei que eu estou errado. Cheguei lá querendo, só tem que entender. Não, não tem que entender nada, eu tinha minha obrigação, eu não cumpri. Se eu achava que o fato, mas a minha mãe estava lá, estava joia, então eu tinha que estar, pastor, posso pedir para outra pessoa me cobrir no meu horário? Porque eu tenho um compromisso. E eu quero sair para almoçar com a minha mãe, e já volto rapidinho, mas posso ser que eu chegue 5 minutos atrasado, ou 10. Eu não fiz, eu estou errado, acabou, está tudo bem. Eu entrei, pastor, você me perdoa, tá? Pastor, na vigília, tal, você não precisa ficar na vigília. Eu falei, não precisa ou não pode? Ele falou, não precisa. Eu falei, tá bom, então eu vou ficar. Ele falou, mas amanhã vocês abrem a igreja cedo. Eu falei, não tem problema. 5h30 estava na vigília, 8 da manhã a igreja estava aberta. Tá tudo bem. Pastor, para o senhor é fácil, né? Porque você não sei o quê. Gente, eu dou um pouco, mas eu sou humano. Tem hora que eu também sinto cansado, tá bom? Porque alguém pensa que sempre que a aflição do outro é mais leve que a sua. Não, a de cada um dói. Ei, sabe, eu creio que tem coisas que tocam o coração de Deus. Quando alguém diz assim, nem precisa mais. Fala, não, mas eu posso. Jesus, tem misericórdia de nós, a gente pode chegar perto do Senhor. Mas tudo bem, já que a lei dizia que não podia, e eles mantiveram certa distância, tudo que eu preguei até agora, vai para o segundo tempo da mensagem. Jesus, mestre, tenha o quê? Misericórdia de nós. O verso 14 vai dizer, ele olhou para eles e disse o quê? Vão e apresentem-se a quem? Aos sacerdotes. Engraçado que até Jesus honra sacerdote, é só crente rebelde que não. Jesus era o Filho de Deus, era Deus ali, e Deus dizendo, vai lá e fala com o sacerdote, vai lá dar o seu testemunho para o sacerdote, vai lá e honra o que eu coloquei sobre a vida do sacerdote. Vão, apresentem-se aos sacerdotes, e enquanto eles o quê? Foram. Mas pera um pouquinho. Não está escrito só foram curados? Hein? Está escrito curado o quê? Por quê? Porque eles foram curados só da lepra. Mas a lepra não era tudo que eles precisavam. Não. A hora que alguém pegar essa revelação aqui, irmão, a hora que o que o Espírito Santo está colocando no meu coração, se eu conseguir transmitir a alguém aqui vai vibrar. Presta bem atenção. Não está óbvio que eles foram curados da lepra? Mesmo que não estivesse escrito ali da lepra, não está óbvio que eles foram curados da lepra? Porque a Bíblia diz que são 10 o quê? Que foram pedir a Jesus cura do quê? Então, para que dizer que eles foram curados especificamente da? Para dizer que nem tudo foi feito. A lepra está resolvida. Tem coisa na minha vida que está resolvida, mas tem outras ainda para resolver. E só vão acontecer se eu fizer o que um fez. Eu voltar e chegar mais pertinho de Jesus. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Irmão, essa mensagem, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu estou feliz, hoje à noite vai estar aqui o Leonardo Germano, aquele que eu falei do testemunho, que ia ministrar 1º de novembro e virou 1º de dezembro, né? Ele vai ministrar hoje à noite aqui. E... pastor, você não avisou a gente? Não avisei porque foi tudo marcado ontem. E aí, ontem final da tarde, mas eu pus lá no Instagram lá, que às 18h30 seria com ele e tal. Se você quiser voltar, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não castiga quem volta à noite, veio de manhã.
Não tem perigo. Ah, pastor, mas será que vai me dar alguma coisa, né? Vai me dar uma sarna de excesso de igreja, excesso de culto? Não dá, irmão. Porque se desse eu estava enrolado. Eu e mais uns 2 ou 3 aqui são meio rato de igreja, né? Mas tudo bem, vamos lá. Um encontro com Jesus faz o quê? Muda vidas. Mas o nível da mudança depende de cada um de nós. Eles acessaram qual nível? Curados da lepra. A gente vai chamar aqui de nível 1. Nível 1 é o quê? Tem mais alguma coisa para Jesus fazer na vida deles? Quem já foi abençoado por Deus? Quem é que Jesus já curou, abençoou, libertou? Você já atingiu todos os níveis que Jesus tem para você? Então chega mais perto. Então chega mais perto, porque a lepra foi, mas tem outra coisa. Jesus quer fazer, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia, vai crescer. Primeiro nível, ok. Esgotou Deus? Ninguém esgota Deus. Gente, se o cabra chegar amaldiçoado, leproso em Jesus, ele é curado. Isso é bênção ou não é? Imagina quando ele chegar já saudável. Pronto, para ficar mais claro. Se a pessoa chegou diante de Jesus e estava num casamento arrebentado, destruído, e Jesus restaura o casamento. Depois do casamento está feliz, ele continua voltando para Jesus. Imagina o nível que vai esse casamento. Se alguém chega diante de Jesus endividado, e busca a Deus, e cumpre princípios e honra a Deus, e aí sai das dívidas, e depois disso continua honrando a Deus, imagina para onde vai. Ei, presta atenção aqui. Curado da lepra é só um nível, importante para quem é leproso, mas não é tudo. O que é muito importante para mim e para você hoje não é tudo que Deus tem para a gente. O que eu mais preciso de Deus hoje? Alguém tem algo claro? E não é pecado não, é bíblico, tá? Jesus olha para um homem e diz: o que queres que eu te... É pecado eu ter um propósito claro do que eu quero que Jesus faça na minha vida? Não. Mas é quase que eu falo burrice. Ainda bem que eu não falei. É tolice a gente ficar só nisso, já que Ele tem tanta coisa para a gente. Jesus, eu preciso muito disso aqui, o que eu mais quero é isso. Mas assim, tudo que o Senhor tiver para mim eu quero. Pode derramar a boa medida, recalcada, sacudida aí, transbordante, como está escrito em Lucas 6,38. Irmãos, me chama a atenção que os 10 receberam a bênção. Quantos receberam a bênção? Mas o verso 15 e o 16, põe para mim por favor, e deixa eu ver até onde eu consigo chegar hoje. Um deles, quantos dos 10? Ao ver-se o quê? A gente chega até Jesus quando a gente se vê mal. Ah, Jesus, ninguém mais me quer. Esse exemplo vai pegar. Pode? Tá, se você falasse que não, também não estou nem aí, eu ia falar. É só para eu me sentir mais confortável. Pode? Jesus, eu não presto, valho nada, estou todo arrebentado, lascado. Mas se eu puder fazer alguma coisa, se tiver alguma coisa boa aqui para salvar, fazer aí lá. Aí Ele muda. Aí Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Aí um dia Jesus fala assim: Rogério, oi, vai para o culto, vai me servir? Eu te salvei, eu não deixei você morrer. Eu não deixei o vício destruir você. Eu não deixei sua família ser destruída. Ei, Rogério, você passou por tudo isso aqui, ainda assim eu estou aqui com você. Vai lá me servir. Eu não preciso igual esse povo aí perturbado precisa. Eu estou bem. Hoje eu entendo que tem gente que não... Ah, Jesus. Eu entendo que tem gente que tem que estar na igreja todo culto, porque isso são... Eu não preciso estar todo culto. Porque independente que... Se a igreja fechar, mesmo assim eu fico bem pra caramba. Ai. Você mais ou menos está mandando uma mensagem para o céu. Eu nem precisava que Jesus tivesse me salvado, eu dou conta de mim mesmo. Porque não é uma sugestão. Hebreus 10, 25 não é um pedido, não é uma sugestão, nem uma ideia, uma inspiração, é uma ordem divina. Não deixem de congregar.
Deus não pediu isso. Deus não sugeriu isso. Deus ordenou isso. Não deixem de congregar. E interessante que Deus ainda apontou, como é costume de alguns. Tem gente que se acostumou a fazer da igreja um rolê. De vez em quando eu vou dar esse rolê. Mas tem gente que acostumou a viver uma vida de relacionamento com Deus, que passa pela igreja. Não é só na igreja, passa pela igreja. Mas passa por ali, ali faz parte. Passa pela igreja, vai para a minha segunda-feira no trabalho, vai para a minha terça-feira, vai para a quarta, vai no estudo, vai em casa. Eu continuo com Deus. Ei, um dos 10 ao ver-se curado, quantos, presta atenção na pergunta, que se eu fizesse ela de cara você já ia errar, tenho praticamente certeza. Quantos dos 10 se viram curados? Está vendo? Se eu falo rapidinho, você ia falar um. Porque um dos 10, a Bíblia está enfatizando a ação dele. Quantos se viram curados? Estou bem, agora eu estou curado. Mas dos 10, Fê, um ao se ver curado, ao ver que agora eu estou bem, Jesus me salvou. Jesus não deixou eu morrer leproso, envergonhado, amaldiçoado, humilhado. Então agora é hora de ir para onde? Não, eu vou seguir minha vida, pô. Eu vou tirar o tempo de atraso. Agora está na hora de tirar o atraso. Quantos anos leproso? Agora eu vou curtir. Uhul, ninguém me segura. Quantos eu vi em 23 anos de ministério chegaram na igreja de casamento destruído? Pelo amor de Deus, pastor, pelo amor de Deus, igreja. E aí Deus vai restaurar o casamento, aí some. Aí você fala, pelo amor de Deus, irmão, cadê você? Não, pastor, é que agora a gente tem que curtir. Pelo amor de Deus, claro que tem que curtir. Mas não esquece que a base é Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil será levantar cedo, repousar tarde. Tem gente que para trabalhar é disciplinado, é um robô, é uma máquina. Tem gente que para as coisas naturais desse mundo é disciplinado. Tem gente que se gaba de ser muito honesto com os homens. Eu não fico com nada de ninguém, mas fica com aquilo que é de Deus. Rouba a Deus, e não é só em tributo, é nos seus dons, no seu tempo, no seu talento, no seu chamado. Eu não estou roubando a Deus, eu estou aqui entregando para Ele o que é dele. Essa capacidade de ministrar não é minha, é dele. Eu participei dessa imersão. O que eu vou falar as coisas? Ai, meu Deus. De 2 dias. E aí aquela coisa, dinâmica, tal. Aí, olha a pessoa que está do teu lado. Aí estava do meu lado, meu mais um para Jesus, inclusive. Fala para ele assim, não sei o que, tal. Ontem de manhã, no meio do louvor, teve louvor lá. Fala isso, aquilo. Vai, beleza, uma frase, ok, eu não tenho problema nenhum. O irmão começou a demorar muito aquilo. Eu falei, meu Deus, eu estou com vergonha de ficar olhando para a cara desse cara. Eu falei que eu tenho algum problema com a pessoa? É com quem o problema? É comigo. O Rogério natural tem vergonha. O Rogério, salvo por Jesus, vai para o altar pregar. Qual identidade você quer viver? A das suas desculpas, do livro, do drama da sua vida? Eu quero viver a identidade que Jesus me deu. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Irmão, que manhã gloriosa, que mensagem Deus está nos dando, gente. Deus está falando para você, ressignifica, tem o melhor final de ano da sua vida, assuma a sua identidade, larga de ser besta, influenciado por gente que não está vivendo o melhor de Deus. Não, porque todo mundo vai, porque todo mundo faz, porque todo mundo, gente. Nossos pais pregaram para a gente, mesmo que eles não conhecessem Jesus, você não é? Nossa, tem uma coisa que era a essência de Deus na vida dos nossos pais, é isso, você não é todo mundo, você é a imagem e semelhança de Deus. O mundo jaz no maligno. Ei, ao ver-se curado, sabe quando eu adoro a Deus? Quando eu vejo que eu tenho opção de não adorar. Não é quando eu não tenho outra escolha. Eu posso passear ou cultuar. Eu vou cultuar. Quer dizer, pastor, que eu não posso passear? Claro que pode, e deve, pelo amor de Deus. Mas não rouba Deus no que é de Deus, não. Irmão, cada um. Mas eu não consigo enxergar que Deus não é o primeiro e o último da minha vida. Por isso que eu começo e termino meu ano nele. Porque eu não me sentiria bem depois de passar o ano inteiro buscando a Ele, pedindo a Ele, Senhor, essa casa abençoa. Ele fala, mas, é mais empolgadinho do que raiz. Ei, cuidado para não trocar as coisas eternas pelas passageiras. Um voltou, um falou, é ali, essa é a minha base, depois eu vou. Esse um não precisou largar a família, não, mas ele tinha que fazer uma escolha, ele voltou. Ao ver-se curado, ao ver-se livre, ao ver-se próspero,
Às vezes, alguns níveis que a gente quer que mude na nossa vida não mudaram, porque toda vez que a gente tem a opção de escolher, a gente põe Deus para o segundo plano. Aí Deus fala, imagina se eu der muito. Viu que eu vejo gente que se endivida para viver uma ilusão. E está pedindo para Deus prosperar. E depois, ai pastor, ai gente, a coisa está feia. Aí Deus fala, mas a sua gestão não é espiritual, ou sábia, ou de priorizar reino. A sua gestão é emocionada. Sabe a pessoa que deve 1.000, se o salário dela dobrar, ela vai passar a dever 2.000, porque ela vai conseguir fazer conta para se lascar mais ainda. Esse Jesus. Um deles, ao ver-se o quê? Fez o quê? E ontem Jesus me deu um sonho. Eu estava falando do sonho antes. Aí eu falei, não, Deus falou que é na mensagem. Eu ia começar a mensagem contando o sonho. E fui embora. Falei, não sei que hora que vai ser, Deus. E agora? Vocês já ouviram a parte do sonho? Faz sentido aqui o sonho? Irmãos, se quiser reclamar, falar mal de mim, fala. Mas falar que a gente não está ouvindo Deus. Que isso aqui não é um ambiente espiritual. Ai, irmão. Pelo amor de Deus. Deus fala, testifica, comprova, confirma. Aí vai. Agora a pessoa não quer sair da sua zona de conforto, da sua carnalidade. Então ela fica falando, não, mas isso aqui eu discordo, mas isso aqui, isso, aquilo. Ok, eu estou em paz diante de Deus. Não devo nada. Eu preciso entregar o que Deus me deu. Ponto. Quem deu crédito à nossa pregação, como Isaías disse? Quem deu crédito saiu da zona de conforto, se posicionou onde Cristo quer que esteja. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Eu tive um sonho. Eu vi uma pessoa que eu conheço há muito tempo, não mora nessa cidade. E essa pessoa estava numa praça, ela chegava para mim. E é interessante que essa pessoa chegava com um par de tênis na mão. Um par de tênis onde? Mas onde que o tênis tem que estar? E ela mostrava para mim o par de tênis na mão. Sabe por quê? Porque a habilidade, o chamado, o dom, a adoração, a essência continua aí com você. Deus não descartou. Os dons de Deus são irrevogáveis. Está aí. Mas tem gente que pendurou a harpa. A última vez que eu peguei uma série ministrando sobre pendurar a harpa, junto aos rios da Babilônia, lamentávamos, chorávamos, o diabo levou um grupo da igreja. E eu ministrava aquilo e Deus dizia assim, tem gente pendurando a harpa, porque está ouvindo o diabo, e o diabo está levando eles embora. E eu orava, e eu passava, e eu estendia a mão para aquela região onde o pessoal sentava, e Deus, até um dia que Deus falou, chega, olha lá para fora e vai pescar almas, porque esses já ouviram e decidiram endurecer o coração e não dar crédito. Deixa eles. Irmãos, tem coisas que eu prego todo ano, e tem gente que Deus fala, deixa. A vida não vai mudar, eles vão viver o mesmo ciclo, mas deixa eles. Eles já sabem. Vai ensinar alguém que não sabe, porque ele pode dar ouvido, pode dar crédito e dar fruto. Tênisinho na mão. Aí ele olhava para mim e falava, eu vou caminhar e vou correr. Aí punha o tênis no pé e começava. E interessante que essa pessoa andava e que depois começava a correr. Eu via a pessoa no primeiro momento, depois eu não via mais a pessoa. Sabe o que eu via? Só os pés. É que à noite eu não vou pregar. E eu não tinha pensado nisso, não teria trazido. O tal do Black Friday, que esse ano parece que foi mais Black Fraud do que. Teve umas coisas boas, somente no meio que eu trabalho, teve bastante coisa boa. Mas no geral aí fora eu só vi mais. Mas em casa a gente tem o costume de comprar tênis uma vez por ano. Nessa época, porque a gente pega realmente uma loja que é 50%, mais 20%, mais não sei o quê. E já pegamos coisa muito boa. Teve um ano que eu falei, vou ter que comprar 2 pares de tênis para mim, 3. Porque tá metade do preço, mais 20% de desconto, parcelado dele no cartão, já compro e fico o ano inteiro. Tá lá. Eu tenho um tênis com o Rogerinho doido nele, que eu comprei faz 2 anos. Eu uso raramente, porque ele é tão branco, que dá até medo de olhar para ele. Pastor, se eu tenho apego? Não, irmão, eu tenho zelo. E aí ontem eu estava lá, a pastora falou, amor, eu falei, linda, vai lá na loja para ver, porque o Rogerinho está precisando de tênis faz tempo e a gente está segurando, aguenta, filho, aguenta, tá chegando novembro, filho, aguenta. Eu não sei como que é na tua casa, mas na nossa casa a gente é equilibrada a coisa, né? Claro que se precisar você vai e compra, irmão, vai deixar o menino andar descalço, mas usar de sabedoria. Aí ela comprou para ela, para o Rogerinho e para o Israel. Para quem? Aí eu cheguei em casa ontem à noite, a pastora, aí Israel, papai, obrigado. Obrigado o quê? O tênis você comprou para mim. Eu falei,
Aí ele veio mostrar o tênis. Irmão, é o tênis do sonho. Eu não tinha visto aquele tênis. Ele é parecido com um tênis que eu tive um tempo atrás, um tênis azul. Azul num tom assim, único. Quando Israel abriu a caixa e me mostrou o tênis, é o tênis que eu sonhei ontem de manhã. É o tênis que eu sonhei ontem de manhã. Aí tanto que à noite eu fui lá e escrevi mais uma mensagem para a igreja. Hoje tinha escrito já antes, sei lá. Eu mandei tanta mensagem ontem que eu nem sei. Aí Deus falou para mim: eu estou chamando muita gente para voltar. Volta enquanto é tempo. Não deixe esse ano acabar marcado pelo livro Drama da Minha Vida, mas deixe esse ano acabar marcado pelo uma nova história Deus começou a escrever na minha vida. Um deles voltou louvando a Deus em alta, porque para reclamar e falar mal dos outros a nossa voz é alta, para adorar às vezes é baixinha. Vai, irmão, canta mais alto, agora é de verdade, com o coração, pode ser melhor para Jesus. Quando for dar honra a Deus, dá de verdade. Quando for reconhecer o valor de alguém, reconheça de verdade. Quando for ser grato, faça isso de verdade. Amém? Porque na hora da dor a gente grita. O verso 16: lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Olha os pés de novo aparecendo. Deus é muito tremendo. Deus é muito tremendo. Põe o segundo tópico. Eu vou ter que parar por aqui hoje. E domingo que vem, quem viver e vier verá. Volte para fazer o quê? Agradecer, reconhecer, valorizar quem te abençoa. Isso deveria ser mais comum. Tem gente que parou a sua caminhada no exato momento em que deveria ser grato, fiel, leal, de honra, e não acessou o melhor de Deus, porque o melhor de Deus, só aquele um que voltou recebeu salvação. Caráter nobre. Um caráter que dá para alguém o quê? Gratidão. Deixa eu voltar para agradecer a Jesus. Que dá para alguém o quê? Futuro. Você vai ser salvo. Que o nosso caráter seja nobre. Aquele que volta para agradecer, aquele que permanece, aquele que reconhece, aquele que valoriza. Porque Deus tem